Boa noite, nobre causídico. Seja bem-vindo a mais uma live, as nossas tradicionais lives de terça e quinta. Lembrando que eu estou sempre aqui, terça e quinta, com conteúdo diferente voltado para a prática da área criminal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Mário Guarnieri, sou advogado criminalista, atuo na área há mais de 13 anos e tenho esse projeto aqui de levar conhecimento prático da área criminal para advogados que desejam ter esse conhecimento. Advogados que querem iniciar na área criminal já, no início da carreira, já querem começar pela área criminal. Advogados que querem migrar de área, querem vir para a área criminal pela vantagem financeira que vão ter ao advogar nessa área, não precisa esperar até o final do processo, né? Pagamento imediato, na hora. Ou aqueles que já estão na área criminal, mas estão ali ainda patinando, as coisas não andam e querem desenvolver. Então, o meu canal aqui, esse projeto que eu tenho de levar conhecimento, serve para esses advogados. Advogados que querem aprender a prática da área criminal, saber lidar com situações. Nós sabemos que faculdades e pós-graduações não nos preparam para a vida real. Não trazem um entendimento. Nem os livros são importantes, a gente adquire conhecimento. Mas por mais que eles queiram, não conseguem chegar o mais próximo da realidade. E aqui com o meu canal eu tenho esse objetivo de levar conhecimento prático, direto dos processos que eu pego, dos casos que eu atuo, eu pego e trago aqui direto para vocês das experiências que eu vivo nos meus processos. Então, sejam todos bem-vindos. Se você não me conhece, meu nome é Mário Guarnieri. Eu atuo na área há mais de 13 anos, tá? Lembrando que eu estou aqui toda terça e quinta. Toda terça e quinta, às 20 horas e 7 minutos, horário de Brasília, eu entro aqui ao vivo com um tema diferente, uma aula diferente, falando sempre da prática da área criminal. E hoje eu destaco para a gente trabalhar um tema bem sensível, que é a questão da exigência de procuração quando o advogado vai atuar lá no inquérito policial. Você, porventura, já enfrentou uma situação dessa? Comenta aí no chat se você já enfrentou uma situação dessa. Ir até a delegacia para tirar cópia ou olhar um inquérito, para acompanhar um cliente. E ser respondido que você precisa juntar uma procuração para poder olhar o inquérito e, além disso, para poder tirar a cópia. Será que o advogado ele tem que juntar mesmo essa procuração antes? Sim ou não? O que a legislação aplicável ela tem de entendimento? O que o Estatuto da OAB fala? O que as súmulas falam? Será que o advogado deve juntar a procuração ou não? Será que ele pode ter acesso amplo a essas provas? Se alguém falar para você que você precisa juntar a procuração, o que você vai falar para essa pessoa? Com base em qual dispositivo legal você vai se embasar e o que você vai falar? A aula de hoje serve exatamente para sanar essa dúvida acerca da procuração, certo? É um tema sensível, é um tema importante e aqui eu quero trazer alguns dispositivos legais para a gente abordar e falar na nossa aula de hoje, tá bom? Sendo mais sucinto, vamos direto ao ponto, vamos direto entrar então aqui no nosso mapa mental. Hoje eu preparei um mapa mental para a gente trabalhar. Exigência de procuração para acessar o inquérito. Aqui, basicamente, quando eu falo de procuração e de acesso ao inquérito, tem principalmente dois dispositivos que eu devo me agarrar, que eu devo observar, que é o Estatuto da OAB, e nós já vamos abrir aqui os dispositivos legais, e também a súmula vinculante número 14. É um pleonasmo falar súmula vinculante do STF, mas saiba que ela emana do STF. Nós temos súmulas do STJ, súmulas do STF e súmulas vinculantes. As súmulas vinculantes, elas já saem, né, do STF, então é um pleonasmo eu falar súmula vinculante número 14 do STF. Ok? Então a gente vai se limitar a falar a súmula vinculante número 14. Então, basicamente, são esses dois dispositivos que a gente precisa ter em mente, que a gente precisa observar quando a gente falar em acesso ao inquérito, procuração, acesso às provas do inquérito. São dois dispositivos que a gente precisa analisar. E dando início aqui à nossa aula, já de fato, vamos olhar para o que diz o artigo 7º, tá? Então aqui, primeiro, Estatuto da OAB, artigo 7º do Estatuto. O artigo 7º, ele tem a previsão lá no inciso 15, tá? Então, artigo 7º do Estatuto da OAB, inciso 15. Ele tem a seguinte provisão: uma das prerrogativas do advogado é examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigação
de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusa a autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. Olha como esse dispositivo é importante e você tem que sempre lembrar dele quando tiver um entrever, um problema, para você poder se embasar juridicamente no que você vai falar. Então veja, o artigo 7º, ele tem essa previsão, artigo 7º, inciso 15. E o que eu tenho que me agarrar aqui? Primeiro, todo inquérito ele tem um caráter sigiloso, mas não quer dizer que o advogado não vai poder ter acesso. A regra é que, apesar desse caráter sigiloso, esses inquéritos não tramitam em segredo de justiça. Entenda segredo de justiça como um grau a mais de sigilo. Então, naturalmente, todos os inquéritos são sigilosos, e aqueles em que eu preciso acautelar mais a situação envolve, por exemplo, a investigação de uma organização criminosa. Se vazar qualquer tipo de informação, vai comprometer a investigação. Então, eu saio do caráter sigiloso, que é o de todos os inquéritos, e tenho um cuidado a mais. Aqui eu ponho o segredo de justiça. Tá? Então, o inquérito, naturalmente, ele tem esse sigilo, que é algo comum. Agora, quando ele tem esse segredo a mais, algumas contrapartidas do advogado vão ser exigidas para que ele possa ter acesso, certo? Vamos partir do pressuposto que a gente vai pegar um inquérito que ele só tem aquela natureza sigilosa que todo inquérito tem. Então, esse inquérito ele não tem esse grau a mais de sigilo, esse segredo. Ele é sigiloso e é um inquérito comum. Sendo ele um inquérito comum, o estatuto prevê aqui que o advogado ele pode examinar em qualquer instituição responsável por conduzir a investigação, mesmo sem procuração. Então, o advogado, mesmo sem procuração, ele vai poder sim ter acesso a esse inquérito. Mesmo sem procuração, sim. Então, quando você for na delegacia e falar, olha, eu quero dar uma olhada no inquérito tal. Doutor, tem procuração? Aí você vai responder com uma pergunta. Esse inquérito tramita em segredo de justiça? Ah, doutor, ele é sigiloso. Não, esse é um caráter eminente, né? É um caráter fundamental é uma característica do próprio inquérito, que ele é sigiloso. Agora eu quero saber se ele tramita em segredo de justiça. Se responder que não, então está equivocado essa informação de que tem que juntar a procuração para ver. Porque o estatuto prevê, e é uma lei federal, tá? Não é uma lei municipal, estadual, é uma lei federal. Então, o advogado ele pode acessar o inquérito mesmo sem procuração, tá? E aí, ó, autos de investigação de qualquer natureza, fim de andamento. Aí vai falar, doutor, não dá para te passar porque ele está concluso para a autoridade. Mesmo que ele esteja concluso à autoridade. O advogado vai poder ter acesso? Vai poder ter acesso, vai poder olhar, folhear. E o mais importante, tem aquela situação do advogado pedir para tirar cópias. E aí, doutor, você tem procuração para tirar cópia? Não é preciso. O mesmo inciso 15 do artigo 7º, ele fala aqui no final, né, podendo copiar peças e tomar apontamentos, ou seja, mesmo sem procuração, o advogado vai poder, né, copiar peças e tomar apontamentos. Então ele não precisa nem de procuração, nem para examinar e nem para tirar cópia, tá? Não precisa. E uma outra questão que eu quero acrescentar aqui é que geralmente quando o advogado pede cópia, pelo menos as coisas estão mudando, né? Hoje está tudo digital. Mas eu sou um pouco antigo, né? Então, 13 anos para trás, não tinha essa modernidade. Inclusive, eu fiz um trabalho de finalização lá, não era monografia, um trabalho de iniciação científica na faculdade, na qual eu abordei a transição do processo físico para o processo digital. E há quanto tempo nós não trabalhamos no processo digital? Então você vê ali que eu sou velho, né? Novo eu não sou. Mas, quando para os inquéritos, hoje tem uma grande parte físico, né? Mas está mudando, acho que até os inquéritos vão virar digitais. Mas até os inquéritos digitais, você observa, né, os inquéritos físicos, quando você vai tirar uma cópia, você pode se deparar com a seguinte situação. A delegacia vai tirar cópia na copiadora, vai gastar a folha, o toner da impressora, e para que você não gere um custo para o Estado, a delegacia pode exigir de você o recolhimento de uma DARF. Cada estado vai ter uma nomenclatura, salvo me engano. Essa DARF é um imposto que você cobra relacionado à impressão da folha para que não fique um custo para o Estado. Então, antigamente, quando eu comecei a advogar em 2011, não era tão comum o smartphone que escaneava a folha. A gente precisava. E algumas delegacias falam, doutor,
me ajuda aí, a gente está com pouco recurso, traz uma resma de papel sulfite para mim, e aí eu ia dessas, eu não sei quanto cabe, sei lá, 300, 400 folhas, eu utilizar só 50. Mas resma de papel era baratinho, comprava, entregava lá, ele copiava, entregava e eu levava tudo comigo. Mas tem casos que eles queriam incumpridar, porque eu falava sobre a questão da procuração, e eles queriam que eu recolhesse essa DARF. Ou seja, eu tenho que pagar um imposto para ter acesso. Mas a justificativa para isso era que eu precisava da cópia. E antigamente, em 2011, 2012, não tinha smartphone que escaneava hoje. Malemar tinha celular com foto. Então o que aconteceu? Hoje, com a evolução, ainda você pode se deparar com essa exigência. Doutor, pague essa guia aqui para você poder, para a gente tirar a cópia e te entregar. Aí o que você vai argumentar? Falar, olha, eu entendo, mas não haverá qualquer custo para a unidade policial, porque eu vou tirar as cópias com o meu próprio celular. Então, eu não preciso recolher essa DARF, esse imposto, porque eu vou tirar a cópia com o meu próprio celular. E isso não vai gerar nenhum custo para o Estado. E aí você consegue driblar essa questão de ter que recolher imposto. Na minha época não era assim. Eu tinha que pagar porque... E professor, baratinho? Não. É coisa de R$1 por folha. Então 100 folhas dá R$100. Entende como é caro isso? E aí eu quero ressaltar que aqui, inclusive, a atualização do Estatuto da OAB é podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. Ou seja, você pode usar seu celular para tirar cópia. E se alguém porventura falar que você tem que pagar um imposto para não gerar custo para o Estado, porque eu vou tirar a cópia lá para você, você pode falar, não vai ter nenhum custo, porque eu vou tirar a cópia com o meu próprio celular. Então, indevida a necessidade de recolhimento dessa DARF. E aí é isso que você pode fazer. E é exatamente isso que você pode fazer. Tá? Então, fica atento a essa questão. Então, todo inquérito tem um sigilo, que é o sigilo normal. Isso não vai impedir o advogado de acessar sem procuração. Pode examinar, tirar cópia, meio físico, digital, normal. Agora, lembra que eu falei para vocês que todo inquérito tem a característica sigilosa. E aí ele passa a ter um zelo a mais quando ele tem um segredo. E aí é algo que é uma organização criminosa, algo que leve a colocar o segredo ali. E aí quando põe o segredo, não é qualquer um que vai ter acesso. E como é que fica a vida do advogado se tem segredo? Aí a gente entra aqui, ó, no parágrafo 10º do Estatuto da OAB. Nos autos sujeitos a sigilo, que seria esse segredo a mais, esse sigilo a mais, que vai tramitar em segredo de justiça, em sigilo, deve o advogado apresentar procuração para o exercício dos direitos de que se trata o inciso 15, que é esse aqui atrás que a gente acabou de ver, né, que é acessar sem procuração. Então, quando tem esse sigilo, esse segredo a mais, existe do advogado a apresentação de procuração para que possa exercer aqueles direitos ali. Agora, se o advogado não apresenta, obviamente ele não vai poder ter acesso quando tem esse sigilo, esse segredo. Se é um inquérito que não tem sigilo, não tem segredo, aplica-se o inciso 15. Pode examinar, tirar cópia física ou digital, sem procuração. Agora, quando tem o sigilo, aí vai ter que apresentar a procuração. Tá? O que eu faço? Tem situações que a prática ela vai te ensinar bastante coisa. Bastante coisa. E aí eu sempre penso no melhor do meu cliente. Sempre penso melhor para ele. O que vai ser melhor para o meu cliente? Por mais que às vezes estão ferindo a prerrogativa do advogado, eu penso no que é melhor para o meu cliente. Invariavelmente a gente tem que driblar algumas situações, mesmo que estejam passando por cima das nossas prerrogativas. Mas às vezes é melhor você agilizar. Então o que eu faço? Eu sempre levo uma procuração do meu cliente. Se eu sou indagado sobre isso, eu argumento um pouco para ver até onde aquilo vai. E se o delegado falar, não, eu só vou mediante procuração, tá bom, tá aqui. E aí eu evito problema. Porque até eu acionar a prerrogativa, até eu talvez enrole mais do que o necessário e meu cliente está preso às vezes, precisando de algo urgente. Ou eu preciso ver aquilo ali para instruí-lo. Então tem casos que você aprende talvez a lidar com o problema de outra maneira. É claro que nada impede depois você fazer uma denúncia para a corregedoria, tomar alguma providência. Mas você tem que pensar no seu cliente. É igual aquela situação, exemplificando, o seu cliente, ele é obrigado a ir na audiência de instrução? Não. Se ele não foi agraciado com a liberdade mediante um compromisso de participar de todos os atos processuais, ou seja, se ele recebeu o alvará,
e para ser solto se comprometeu a comparecer todos os atos processuais, se ele faltar, ele pode ser preso. Mas vamos imaginar que não é esse o caso. Seu cliente responde sempre o processo em liberdade. Sempre. Como ele responde ao processo em liberdade e não há qualquer obrigação para que ele fique solto de comparecer aos atos, é uma faculdade. Por quê? O interrogatório é um meio de defesa. Não é um meio de produção de prova, é um meio de defesa. E ele pode se abster de exercer esse direito. Então ele pode deixar de ir. Só que se o juiz entender que deve ocorrer a prisão preventiva do seu cliente, e aí? Aí você fala, não, mas é indevido. Tá, mas o juiz decretou. Você vai ter que correr com HC, vai ter uma série de problemas. Né? Talvez você pudesse sanar isso aí de outra forma, como eu faço hoje. Eu informo ao juiz, por exemplo, que o meu cliente não vai comparecer porque é uma audiência designada com o único intuito de ouvir testemunhas. Como o meu cliente, o interrogatório sempre é o último ato do processo, e quando falta uma testemunha ou outra e a defesa vai insistir, provavelmente não vai ser interrogado, eu junto uma petição antes pedindo a dispensa dele. O juiz autoriza, tudo certo, evita dor de cabeça. Tem hora que a gente tem que pensar um pouco fora, estão violando o meu direito. Talvez não seja assim que você consiga sucesso, tá? Não estou dizendo que você deve deixar as pessoas violarem suas prerrogativas, mas são situações que a prática te ensina algumas coisinhas, tá bom? E aí, ainda continuando dentro do nosso tema ali de acesso, nós temos o parágrafo 12 também, que é importante mencionar do mesmo, tudo artigo 7º do Estatuto da OAB. Tá, o primeiro aqui, inciso 15, depois os parágrafos 10º, e agora eu vou ler o parágrafo 12. Se alguém falar, não, eu não vou deixar você acessar, isso não é crime. É crime sim. Ó, o parágrafo 12 do artigo 7º diz, a inobservância dos direitos estabelecidos no inciso 15, né, o fornecimento incompleto de autos ou o fornecimento de autos em que houve a retirada de peças já incluídas no caderno investigativo, implicará responsabilização criminal e funcional por abuso de autoridade do responsável que impedir o acesso do advogado com o intuito de prejudicar o exercício da defesa, sem prejuízo do direito subjetivo do advogado de requerer acesso aos autos ao juiz competente. Então, pedir ao advogado de acessar, fornecer de maneira incompleta ou fornecer tirando páginas importantes para que a defesa não tenha acesso, isso constitui crime? Sim, crime previsto lá na lei de abuso de autoridade. Inclusive, o servidor, além de responder criminalmente, vai responder de maneira funcional ali, pode-se instaurar uma auditoria, analisar disciplinarmente a conduta dele. É isso que pode acontecer. Tá? Então, quando se fala nesse tema, Estatuto da OAB, são 3 dispositivos que você precisa observar. Todos dentro do artigo 7º. Aí você vai olhar inciso 15, parágrafo 10º e parágrafo 12º do Estatuto da OAB. Professor, você falou na súmula vinculante número 14. Pois é, vamos dar uma olhadinha nela, que ela também é importante. Com relação ali, procuração, beleza? Acesso, tirar cópia. Agora, e com relação à súmula vinculante número 14? Primeiro aqui, isso aqui é uma parte importante também, mas eu quero ver primeiro esse aqui, ó. A súmula vinculante número 14, ela traz primeiro essa previsão aqui. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Ou seja, o advogado ele vai poder ter acesso a todos os elementos, aqui ó, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária. Então, tudo que já for encerrado e encartado no inquérito, a defesa pode ter acesso. Pode-se eventualmente obstar o acesso da defesa quando se tratar de um caso que ainda está em andamento, uma diligência, e que ainda não foi encartado aos autos. Esse é o teor da súmula vinculante número 14. Mas se essa diligência já foi encerrada, já foi encartada nos autos, não há que se falar em vedar o acesso da defesa. Qual o argumento? Súmula vinculante número 14. E se você analisar a súmula vinculante número 14, tem também outras disposições importantes. E eu quero citar 2 aqui para que você tenha uma compreensão importante sobre esse tema. E depois venha entender exatamente o que você vai fazer e quando vai fazer. Esse aqui é um outro julgado importante, ó.
Quando você busca no site do STF súmula vinculante número 14 e você rola a barra para baixo, tem outras informações importantes sobre o acesso às informações. E aqui eu quero trazer outro. Ó. Acesso a fotografias e filmagens. Apesar das informações, se foram retiradas fotografias ou realizadas filmagens durante a busca e apreensão, tais provas devem ser franqueadas à defesa. Ou seja, foi feita filmagem e fotografia durante a busca e apreensão, tem que ser franqueada à defesa. Não pode a defesa ser impedida de acessar esses elementos probatórios. Então, a súmula vinculante número 14 tem um dos julgados ali. O fato de integrarem um outro processo que estaria com o Ministério Público não exclui esse direito. Não foi ainda esclarecido pela autoridade coatora se haveria algum prejuízo à investigação decorrente de eventual acesso à defesa a tal prova. Não havendo esclarecimento, mesmo tendo sido ele oportunizado, é de se presumir que não existe prejuízo. Por outro lado, basta a entrega à defesa de cópias das fotografias e filmagens realizadas quando a busca e a apreensão, não sendo necessário franquear acesso a todo o referido processo que correria perante o MP e que não integra o objeto desta reclamação. Tá? Aqui está o precedente, tá? Professor, 2012, mas está lá dentro de julgados importantes, né, em anexo ali ao texto da súmula vinculante número 14, sem rolar a barra de rolagem ali, embaixo tem outros julgados já que compõem a súmula vinculante número 14 que vão explicar algumas determinadas situações. Então, em ocorrendo vídeos e filmagens em busca e apreensão, não pode ser vedado o acesso da defesa a tais elementos, tem que ser franqueado. E um outro ponto importante também, acesso a outros depoimentos antes do interrogatório do seu cliente. Deixa eu colocar aqui para caber. Então vamos lá. Acesso a outros depoimentos antes, deixa eu colocar aqui, do interrogatório. Então vamos lá. Acesso a outros depoimentos antes do interrogatório. Pode acontecer que você vai acompanhar um flagrante ou seu cliente vai prestar depoimento e antes, é claro, dele falar o que ele vai falar, ele quer olhar, né, você, na qualidade de advogado, quer olhar os outros depoimentos para ver o que as testemunhas estão falando, para poder instruir adequadamente o seu cliente. E aí o que acontece? Ao olhar para essa situação, você é impedido de ver. Porque, não, doutor, é uma diligência que ainda está em andamento, a gente ainda não encartou nos autos, e, portanto, eu vou vedar o seu acesso a esses depoimentos. Aí a pergunta, o advogado ele tem esse direito, o cliente tem esse direito de poder olhar os outros depoimentos antes de ser interrogado lá no inquérito? E a resposta é sim. É um direito do cliente, uma prerrogativa sua enquanto advogado, poder ter acesso aos outros depoimentos antes do interrogatório do seu cliente lá na unidade policial, é claro, se ele for falar alguma coisa. Aqui, essa decisão também é um desdobramento da súmula vinculante número 14. Está dentro dela lá, nos julgados importantes embaixo, do STF, e ela traz de maneira aberta e importante que é um direito do seu cliente e uma prerrogativa sua. O que diz aqui esse julgado? Ó? No caso, conforme o despacho da autoridade policial, já foram tomados depoimentos de testemunhas, mas os respectivos termos não foram notados nos autos, ou seja, depoimentos já aconteceram, mas não foram encartados nos autos. A autoridade policial argumentou que, por estratégia de investigação, o investigado deve ser ouvido antes de tomar conhecimento do depoimento das testemunhas. Acrescentou que o interrogatório e depoimentos das testemunhas fazem parte de uma diligência policial, uma única diligência policial. E aí, com base nesse argumento, vedou o acesso do advogado a esses depoimentos para instruir o seu cliente no interrogatório. Aí, ó. Dessa forma, não haveria diligência concluída de juntado obrigatório nos autos. Esse é o argumento apresentado pela autoridade policial na ocasião. E aí, o que decidiu aqui o ministro Gilmar Mendes, julgado em 2017? O ato contraria o entendimento desta corte, representado pela súmula vinculante número 14. O depoimento de testemunhas é uma diligência separada do interrogatório do investigado. Não há diligência única, ainda em andamento.
De forma geral, a diligência em andamento que pode autorizar a negativa de acesso aos autos é apenas a colheita de provas cujo sigilo é imprescindível. O argumento da diligência em andamento não autoriza a ocultação de provas para surpreender o investigado em seu interrogatório. É direito do investigado tomar conhecimento dos depoimentos já colhidos no curso do inquérito, os quais devem ser imediatamente entranhados aos autos. Em consequência, a defesa deve ter prazo razoável para preparar-se para a diligência na forma em que é requerido. E aí esse julgado aqui é o inquérito 4.244, relatoria do ministro Gilmar Mendes, e é uma decisão monocrática dele. Vejam que nessa situação específica aqui, o ministro Gilmar Mendes ele entendeu que estava equivocada a decisão e que, diante do cenário fático ali, diante dessa situação, não poderia falar em diligência única. A autoridade policial argumentou, é uma diligência única, portanto, a defesa não pode ter acesso porque não acabou. Então não há que se falar em uma diligência única. E é direito do seu cliente ter acesso a esses depoimentos, a defesa também tem direito a se preparar para o ato do interrogatório, inclusive devendo ter acesso a esses outros elementos de prova, tá? Isso aqui é um desdobramento também da súmula vinculante número 14, beleza? Pessoal, chegamos ao fim da nossa live de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, só reforçando, toda terça e quinta eu estou aqui às 20 horas e 7 minutos, com um vídeo novo, com uma live nova, tudo trazendo um grande conhecimento para vocês na área criminal. Sempre o conhecimento prático para munir vocês com melhor entendimento para saber como lidar em cada situação. Então aqui foi mais uma aula prática sobre esse tema. Eu costumo fazer ali no máximo 30 minutos de aula, justamente para não ficar uma aula comprida, maçante, para que você possa entender todos os pontos importantes ali e possa aplicar no seu dia a dia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula, só não se esqueça de clicar no like aí, se você ainda não é inscrito no canal já se inscreve, e ó, aqui abaixo tem as outras redes sociais que eu estou presente. Então tem cada um link ali, é uma rede social diferente, vai clicando em cada uma delas ali e começa a me seguir nas outras redes sociais também. Aqui toda terça e quinta, mas nas outras eu tenho conteúdo diário que eu propago todos os dias, tá bom? Um abraço, fique com Deus, vou encerrar a nossa aula por aqui. Fui, até a próxima semana, até a próxima terça-feira. Fui!